Boa noite a todos. Hoje, dia 12 de abril, né? Domingo, agora 8h40. Acabou agora há pouco aí Corinthians e Palmeiras, né? Mais um derby aí, né? Mais um derby quente, cheio de emoção. E, bom, Corinthians empatou, né? Esse derby aí em casa. 2 a menos para o time do Corinthians, então o resultado foi bom para o Corinthians ainda, né? Claro que a gente esperava a vitória, né? Ainda mais jogando em casa contra o nosso maior rival. E, bom, pelo que foi o jogo também, né? Então a gente esperava que o Corinthians saísse vencedor desse clássico, né? Mas isso não aconteceu. Porém, o empate tá de bom tamanho. Eu acho que vai ser mais sentido do lado de lá esse resultado aí, né? Porque com 2 a mais você não conseguir ganhar, né? Eu teria vergonha do meu time. Se o Corinthians fizesse isso, eu ficaria muito envergonhado e bravo. Falar como que com 2 a mais não consegue fazer um gol, né? Mas enfim. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Não custa nada aí você se inscrever e a cada vez que eu postar um vídeo aí, chegar pra você aí trazendo uma análise pós-jogo, tá certo? Deixa aí o seu curtir, né? O seu gostei. Vai ajudar bastante o meu trabalho. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante. Compartilhe com outras pessoas e deixe aí nos comentários o que você achou do jogo, quem foi bem, né, na partida, o resultado foi justo ou não, enfim, né. Bom, vamos lá. Sem enrolar muito, né. O Diniz aí que venceu na estreia dele pela Libertadores fora de casa contra o Platense, hoje tinha a missão aí de já estrear no Campeonato Brasileiro e num derby, né? O maior jogo aí para nós corintianos é o derby do ano, né? Independente, um paulista, brasileiro, mata-mata de qualquer outra competição, o derby é o maior jogo aí, né? Bom, e o Diniz mandou a campo aí Hugo Souza, dupla de zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, laterais compostas aí na esquerda Matheus Bidu, na direita Mateuzinho, né? Os meio-campistas foram aí Ranielli, André, Breno Bidon e Garro armando o time, né? Essas foram as escolhas do Fernando Diniz. À frente aí tivemos Kaique e Yuri Alberto. Esses foram os 11 iniciais aí, né? Bom, e vamos lá, né? O Corinthians aí, pra você ver, o primeiro lance do Corinthians vem aos 30 minutos do primeiro tempo. Por quê? Porque ficou um jogo ali muito amarrado, né? Muito físico, né? Os jogadores ali, os dois times estudando ali, o Palmeiras ficou muito recuado aí no primeiro tempo, né? Pô, o Corinthians pressionou bem, só que não foi contundente aí nas criações de jogada e nem na finalização, né? Bom, aí aos 30 minutos o Garro lançou o Yuri à frente, né? E aí sem ângulo ele pegou e tava marcado, ele tentou aproveitar ali com aquilo que ele tinha, né, para não desperdiçar o lance. Bateu cruzado assim, ela passou na frente do gol, ninguém chegou. E aí tanto que ela cruza a área assim e sai lá na lateral, porque não tinha ninguém do Corinthians chegando com ele ali para concluir, levar um perigo, né? Mas foi uma boa tentativa aí do Yuri, ele que sempre tá brigando lá na frente. Aos 34 minutos, né, aí já fica complicado. Após ir ao VAR, né, num lance de falta, tudo começa numa falta, né? Aí o jogador, o André, se envolve lá, se enrosca com o Andréas Pereira. E aí o André levanta, faz o mesmo gesto obsceno que o Alan fez lá, né? Nem lembro agora contra quem que foi. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense ele fez esse gesto aí. E aí o André fez também. Aí o VAR chamou, né? Os jogadores ficaram falando, vai lá ver, os jogadores rivais, né? Falando que ele fez. O árbitro foi. Assim, a gente entende que ele fez, né? Claro que ele fez, é óbvio. Ele foi expulso, né? Como que você pega, levanta lá fazendo gesto, olha pro seu rival, você entende que ele fez isso. Porém, nas imagens lá do VAR, né, não ficou muito conclusivo, assim, porque ele não direcionou. Quando é direcionado pra alguém igual o Alan fez lá pro cara lá, né, falando, isso e aquilo outro, e fez o gesto, tudo bem. Mas ficou ali um tanto quanto... como que eu posso dizer, inconclusivo, né? Mas eu, como torcedor, sei que foi, todo mundo sabe, ninguém ficou bravo por isso, né? Porque sabe que ele fez, ele foi juvenil. E aí, né, o Corinthians que estava bem até na partida ali, ficou com 1 a menos. E aí, depois dessa expulsão, né, a gente viu o rival ganhar mais território, né? Gostar mais do jogo e tudo mais.
Expulsão muito juvenil, justa na minha opinião, correta, né? Pô, já não basta o Alan, não serviu de exemplo, aí ele vai e faz igual. Num jogo como esse, desse tamanho, uma coisa é você... Nem um jogo, na verdade, né? Você não tem que fazer isso, porque você prejudica a sua equipe, né? Agora eu espero que o Corinthians puna o jogador aí com alguma coisa, né? Porque é errado, prejudicou o time num jogo desse tamanho. Tudo bem, empatamos, mas e se perde hoje? E aí? Ia estar na conta dos expulsos aí, né? Aos 36 minutos, o Garro cobrou uma falta pra dentro da área. Gabriel Paulista escorou ela pro meio da área, né? E aí ninguém, cara, mas ninguém apareceu pra completar ali, né? O Yuri não conseguiu alcançar, não tinha mais ninguém ali na sobra. Nem os jogadores do Palmeiras conseguiram cortar essa bola aí. E aí ela saiu direto pra fora. Tivemos 4 minutos de acréscimos aí quando chegou nos 45 e não teve nada demais. Fim do primeiro tempo aí. O que eu achei do primeiro tempo? O Corinthians começou jogando muito bem, né? Teve ali algumas oportunidades, faltou posicionamento ser melhor, os companheiros virem um pouco mais à frente para ter opção, mas o jogo em si, o Palmeiras não conseguiu armar o jogo dele no primeiro tempo ali até a expulsão. Depois da expulsão, claro, eles com um a mais, né? Você faz aquela pressão no time e o Corinthians baixou um pouco a linha, aproveitando muito do contra-ataque, né? E foi isso, né, no primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, o Diniz manda o time aí sem alterações a campo, né? E aí nos 45 segundos do segundo tempo, o Mateuzinho desarmou a bola lá na lateral, na defesa, era ataque do Palmeiras, ele desarmou, ele avançou com ela ali, tomou uma pancada, ainda seguiu com ela, né, que o jogador tentou desarmar ele ainda se manteve de pé, deu o passe pro Kaique, e o Kaique traz pra dentro, né, ele pegou ali na ponta de quem tá atacando pelo lado esquerdo, né? Pegou, trouxe pra dentro, finalizou forte e o goleiro rival aí espalmou, mandando pra escanteio, né? Aí aos 13 minutos o Kaique invadiu a área com a bola, ele deu ali, ele fez um salseiro ali na zaga do Palmeiras, né? Cortou um, o cara veio de novo, ele cortou de novo, e aí ele rolou a bola ali pro Bidon, que na hora da finalização ele foi travado aí, desperdiçando aí uma grande chance do Corinthians. Mas também, né, tem mérito aí da defesa do rival, de bloquear na hora, porque se ele tá sozinho ali, seria uma oportunidade maravilhosa, né. Bom, aí aos 20 minutos, o time do Palmeiras vem, né, levanta uma bola na área com o Alan, e o Gabriel Paulista tentou cortar, né, ele voou nela ali, bateu com o pé nela, mas ela bateu de lado, e ele quase mandou contra o próprio gol, né? O Hugo teve que fazer uma defesaça lá para evitar um gol contra, né? Pelo amor de Deus. Esse jogo aí foi complicado, viu? Jogador a menos, zagueiro errando, quase fazendo gol contra. Complicado. Aos 23 minutos, o Mateuzinho tinha levado o segundo amarelo, né? Por um lance lá onde ele se enroscou com o Flaco Lopes. E aí ele tinha feito a falta. E ele acabou, o árbitro pegou, gerou um início de confusão ali, o árbitro deu o segundo amarelo para ele, expulsou. E aí o VAR chamou, né, pra ver a situação toda. E aí, assim, o Mateuzinho teve ali após a revisão, o árbitro cancelou o segundo amarelo e deu o vermelho direto para ele, né? Ele que tinha o amarelo, mas o árbitro cancelou o segundo e deu um vermelho para ele direto. Por quê? Porque ele se enroscou lá com o Flaco, e a perna dele ficou presa, ele levantou, empurrou o cara e ainda deu um soquinho cruzado assim, ó. Mas, tipo, pegou só de raspão, assim, sabe? Não foi em cheio mesmo. Mas aí o jogador caiu, aí foi caracterizada a agressão, o que realmente foi, né? E, pô, prejudicou o time. Mais um lance infantil, né? Jogador sem cabeça. Claro, o jogo tava quente, mas tem que ter tranquilidade nessa hora, né? E aí, mais um jogador que prejudica aí o Corinthians. O Corinthians agora com 9 em campo, né? O que já era difícil se tornou mais difícil ainda. Aos 26 minutos, o Diniz tirou o Garro e colocou o André Carrijo, né, para ajudar ali na defesa. E também sabe que o jogador tem qualidade, poderia dar um passe ali e lançar alguém no contra-ataque, no caso o Yuri, né? Aí aos 29 minutos, esse foi o lance capital do jogo. Esse lance aqui, cara, pô, não pode desperdiçar um lance desse aqui num jogo como esse, com as adversidades que o Corinthians estava enfrentando, né? Aos 29 minutos, o Yuri Alberto é lançado, nem lembro agora quem que lançou a bola para ele. E aí ele
parte em disparada, né? O Felipe Anderson vem também, tenta dar um carrinho para cortar, ele fura e o Yuri continua com ela à frente sozinho, né? Ele parte em velocidade, ele ajeita ela ainda de cabeça, a hora que ela pinga no chão, que o Felipe Anderson erra o bote, ele dá uma cabeçada para adiantar ela para frente para ele ter condição de carregar. Nessa que ele avança, né, sozinho, cara. O goleiro adversário vem saindo lá, né? E, pô, ali no lado, lá embaixo, na parte de baixo de onde o Yuri tava pela direita atacando. Na esquerda o Kaique vinha, né? Tinha a marcação, mas ela ainda estava um pouco distante. E aí o Yuri pegou de frente com o goleiro, encheu o pé e o cara defende, né? E aí o Kaique que tava lá embaixo esperando um passe, talvez, né? Do Yuri para fazer o gol com gol livre, porque tava sem marcação ali nele. E era 2 contra 1, defensor e o goleiro, 2 contra 2, né? Mas um homem era o do gol e o outro era o de linha, da zaga. E aí o Yuri desperdiçou uma chance, cara, que foi a do jogo pra mim. Se ele cava ali, sabe? É que ele tem trauma com cavada, né? Ele já fez umas besteiras assim. E aí ele pegou, bateu, o cara fez uma defesaça lá. E aí o Corinthians desperdiça a melhor chance do jogo. Não pode perder, Yuri Alberto, não pode. Assiste vídeo do Ronaldo Fenômeno, do Danilo, os caras que tinha calma na frente do gol, limpava o goleiro, cavava, bate chapado no canto, sei lá, N possibilidades. Ele chuta em cima do goleiro, aí fica difícil num jogo desse tamanho. Se faz o gol ali, do mesmo jeito que o jogo aconteceu, que os caras não conseguiram fazer nada, não ia conseguir igual, só que a gente sairia vitorioso desse jogo, né? Mas o Yuri Alberto sempre tem a chance de ou decidir e fazer a gente feliz, ou de errar e fazer a gente muito triste, né? E hoje foi o dia de ser triste com o Yuri Alberto no ataque. É brincadeira. Aí aos 37 minutos saiu o Kaique e o Diniz colocou o Lingard. Aos 45 minutos tivemos 7 de acréscimos, né? Aos 49 minutos teve um lance ali num ataque do Palmeiras, o Flaco pegou numa jogada ali com o Bidon, ele dá uma cotovelada, eu vi esse lance, ele deu uma cotovelada e o árbitro marcou absolutamente nada, o VAR não chamou, né? Caracteriza agressão, você dá uma cotovelada no rosto do jogador e ele fez isso consciente. Mas na dúvida, né? Pita pros caras, né? Deixa essa no ar aí, né? Porque, pelo amor de Deus. E aí tivemos aí o Corinthians sofreu ali no fim do jogo, né? Os caras só chuveiravam a bola na área, sem sucesso. Teve umas 2 faltas lá, cobraram, o Hugo defendeu. O jogador lá, o Alan, pô, o cara era o único que tentava alguma coisa diferente do lado do nosso rival aí, né? Tentava cortar para dentro, dar o passe ou finalizar. E o Corinthians não conseguia marcar isso. Era muito previsível o que ele ia fazer. Por mais que ele fosse o que tentava alguma coisa, era um lance muito previsível. Ele pegava ali na ponta, vinha puxando para dentro, aí puxava, cortava mais um, vinha e tentava finalizar. Foi onde ele ganhou 2 faltas pro time dele, né? E acho que faltou atenção pro Corinthians nisso aí. E aí, o jogo acabou, né? Com 2 a menos, o Corinthians consegue empatar. Continua aí na 16ª colocação com 11 pontos em 11 jogos, né? Mesmo número de pontos, o mesmo número de jogos. Bom, sinal de alerta ligado aí já, né? Porque 11 rodadas você tá lá na zona de rebaixamento já, é algo que é de se preocupar. Eu imagino que para as próximas rodadas o Diniz vai corrigir tudo isso, né? Não achei que o Corinthians foi mal hoje, achei que, assim, alguns jogadores foram mal nas suas atuações. No caso aí do Mateuzinho, né? Descontroladamente aí. E o André num lance juvenil. Mas no geral o time jogou bem. Foi um resultado bom até pro Corinthians, né? Do jeito que foi o jogo, né? Tudo bem, jogou em casa. Tinha chance sim de ganhar, tinha. O Yuri teve a bola do jogo nos pés. Mas do que foi o jogo, foi um bom resultado, né? O Corinthians soma um ponto aí num jogo dificílimo, né? E agora a gente no próximo jogo vai enfrentar o Santa Fé aqui na Arena. E, bom, eu creio que o Diniz vai conseguir implementar mais e mais o trabalho dele jogo a jogo, né? Mas assim, pô, quem foi, no meu ver hoje na partida, Bidon jogou um absurdo ali, marcou, fechou bem os espaços, brigou pelas bolas ali, tentou fazer alguma coisa, né?
Quem mais? Mateuzinho, péssimo, horrível, errou tudo que tentou ali, não acertava bote. O lado do Mateuzinho é uma diversão pro rival, né? Ali você pode ir sem medo, porque ele é ruim, cara. Ele não consegue ir bem defensivamente nem ofensivamente, é um jogador horrível. Bidu é um cara que segura bastante a bola ali na defesa, mas é melhor do que o Mateuzinho, né? E também não foi muito bem hoje, né? Mas, enfim. Se eu não me engano, o Mateuzinho tá fora, né? Pelo vermelho no próximo jogo do Brasileiro. Vai cumprir suspensão. E o Bidu também vai estar fora, né? Porque tomou o amarelo, era o terceiro, tá suspenso do próximo jogo. Então, provavelmente o Diniz vai ir com o Angileri e o Milans, né? Esses vão ser os laterais, a não ser que ele opte por jogar com 3 zagueiros. O André não vai jogar, tá expulso, vai cumprir suspensão. Então, meu Deus, já imagina. Acho que o Alan volta, né? Porque vai cumprir a suspensão agora, acho que ele volta. Senão seria Charles, meu Deus. E o próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro agora eu não me lembro contra quem é, mas eu sei que o próximo jogo é quarta-feira agora contra o Santa Fé aqui na Arena. E, bom, Hugo, né, pra mim, acho que foi o melhor em campo, porque fez defesas importantes, né? Fogo amigo do Gabriel Paulista, nas cobranças de falta. E teve um chute do Maurício também lá, forte no meio do gol, mas ele defendeu. Então, pra mim, o Hugo foi o melhor. Kaique ali, tá, médio, vai, fez alguma coisinha, não foi horrível, foi mediano. Quem mais? Bidon jogou muito bem. Pra mim o André é mal demais. Ranieri hoje mediano, mas mediano mais pra baixo do que pra cima, né? Garro não fez muita coisa hoje, não conseguiu, depois que com 2 a menos ficou muito complicado armar o time, porque até ele teve que voltar pra marcar e ele não tem essa característica. E o Yuri Alberto hoje também um fiasco total, né? Com a bola do jogo nos pés e desperdiça, né? Mas é isso. Bom, até o próximo jogo, né, onde eu vou estar trazendo aí o pós-jogo de Corinthians e Santa Fé. Um bom resto de final de semana e uma boa semana a todos vocês. Grande abraço e até mais.